E eu falei, tipo assim, óbvio, sem pensar em nada. Minha intenção nunca foi polemizar isso. Era uma brincadeira foi uma brincadeira infelicíssima, mas, tipo, na hora eu nem me toquei, sabe? Eu acho que poderia muito bem ter passado sem essa. Eu chorava mais porque eu me senti injustiçada pela forma como foi colocado na época isso. E eu era muito menos segura de mim, de quem eu sou. Eu era muito vulnerável às opiniões das pessoas. Me abalou muito. Olha quem tá de volta no canal. Eu só consigo me olhar na tela ali, ó. Olha eu ali. Ô, amiga, é um quadro que tem no canal que eu já gravei com a Tainara, já gravei comigo mesma, eu mesma e eu mesma. Que chama No Dia em Que Eu. Então eu vou falar no dia em que eu alguma coisa e você me conta como foi Esse dia. esse dia. No dia em que eu me tornei fitness. Nossa, eu não sei o dia exato, assim. Eu lembro que eu odiava. A minha mãe me colocava em todos os esportes da vida pra eu tentar gostar, porque eu era uma criança muito gordinha e sedentária, muito. E minha mãe ficou preocupada com isso, assim. Eu lembro que ela tentava me colocar na natação, no sapateado, no balé e nada. Eu odiava, eu ia arrastada. Eu acho que, assim, eu não sei o dia, mas foi naturalmente com a vaidade de adolescente, assim, sabe? Quando a gente começa a se interessar pelos meninos, quando a gente começa a ficar mais vaidosinha, assim, eu senti vontade de me cuidar. Foi lá pelos 15 anos. No dia em que eu postei minha primeira foto no Instagram. Você lembra? Nossa, eu acho que eu tava com uma amiga minha na época, jantando na casa dela, e era foto direto do Insta. Cara, era muito legal, né? A gente achava que era só um aplicativo de foto, né? E nem Você tinha lembra? filtro. É. Era foto do Insta mesmo, tá? Sem nada, sem filtro, sem luz, sem nada, tá? Era eu e uma amiga minha, tipo selfie, assim, sabe? Nossa, é muito louco ver isso, porque a intenção do Instagram era pra ser essa ainda, né? Instantâneo, na hora, pá. Isso aqui não, mudou. No dia em que eu fui reconhecida na rua. Foi na academia Primeira que eu, vez, que eu né? fazia. Foi uma aluna da academia, assim, que veio falar, nossa, eu te sigo no Instagram, adoro as coisas que você posta. Que eu postava já algumas lanchinhos no escritório, que eu levava minhas marmitas e tal. E eu tinha, tipo, 15 mil seguidores, assim. Aí ela veio falar e falou, nossa, como assim? Conhece? Eu lembro disso. Tive meu primeiro hater. Você lembra qual foi? Eu acho que eu lembro de um dos primeiros, porque eu lembro que eu dei uma resposta tão estúpida que você vê que hoje em dia eu jamais ia falar isso. Assim, eu acho que eu postei um carpaccio de vitelo na época, que eu tava experimentando de alguém assim. E eu nem como carne mais, né? Há muito tempo. E aí uma pessoa comentou assim, você sabe, osso idiota, você sabe como é que é feito isso? Não sei o que, eu nem tinha noção de como é feito, nada. Aí eu respondi, não, sua bate boca, sabe? E eu lembro disso porque hoje em dia ela até tem razão, assim, sabe? Não pela forma como ela falou, mas realmente é uma crueldade. Mas eu, imagina, nem queria saber de onde vinha o vitelo, carne, nem não tinha essa consciência. Mas eu lembro disso porque ficou na minha cabeça até hoje, assim, esse comentário. Ah, mas foi logo no comecinho, amiga hater. Um mês, assim, depois. Foi rápido, né? Foi. O Muito isso. dia em que eu me arrependi de ter falado alguma coisa na internet. Ah, acho que eu me arrependi de ter falado aquele negócio de mandar nudes, né? Não sei de onde que eu tava com a cabeça. Você falou Que estupidez. Você falou que você cara. mandava nudes? Eu falei que que eu fiz uma brincadeira com uma amiga minha que se eu saísse da dieta, ela mandava meus nudes. Aí, sem ter menor noção de que poderia alguém levar isso a sério, de que é um problema, de que as pessoas sofrem por causa dos nudes. Isso deu. E eu falei, tipo assim, óbvio, sem pensar em nada. Minha intenção nunca foi polemizar isso. Era uma brincadeira foi uma brincadeira infelicíssima, mas, tipo, na hora eu nem me toquei, sabe? Eu acho que poderia muito bem ter passado sem essa. No dia em que a internet me fez chorar. Ah, já chorei muito no começo. Na minha separação com meu primeiro marido. Eu chorei, fiquei muito assustada, principalmente por ver, assim, o quanto as pessoas se aproveitavam disso pra massacrar, sabe? Não sabiam de nada que eu tava passando, que eu vinha passando, da minha história, da nossa história, nada. Eu chorava mais porque eu me senti injustiçada pela forma como foi colocado na época isso. E eu era muito
menos segura de mim, de quem eu sou. Eu era muito vulnerável às opiniões das pessoas. Então, me abalou muito. No dia que eu cheguei no meu primeiro milhão. Na internet, no caso. Na No internet. caso, Eu tava em Trancoso. Até comemorei, eu acho. Acho que foi com 1 ano de Instagram, 1 ano e pouco foi 1 milhão. Marcou, assim? Super, nossa, muito. Eu fiquei muito feliz de ver como as pessoas torciam, sabe? Mas eu não tinha noção ainda, mesmo nessa época, da responsabilidade. Fiz meu primeiro jabá. Primeiro publi, melhor, né? O primeiro que eu publi fiz foi meu primeiro daquele publi. snack de alga, sabe? Foi o primeiro? Eu que negociei ali, tipo, nem tenho noção, nem sabia que isso existia, amiga. Quanto custa um publi? Quanto custa quem? O que faz isso? Juro. Aí eu fui atrás, porque vi que existia isso, que pagavam tal, daí eu mesmo que fechei tal e fiz, daquele snack de alga que tem ainda, que até hoje vende. Eu lembro disso. Nossa, foi muito rápido, assim. Porque eu cresci muito rápido, porque na época era muito novo isso. Não tinha. Só muita tinha gente. eu, tipo assim, tipo fitness com dicas e tal, essas coisas não tinha. Então veio todo mundo. Foi assim, com 2 semanas de A gente é fazendo old isso. school, né, amiga? Old school total. Só tinha mato. Fiz o primeiro amigo famoso. Você, amiga. Fui eu. Foi a primeira? Você, a Lala, que é minha amiga também de tempos. A internet tem isso, né? Porque ela vai aproximando É, e juntando as aproxima. pessoas. Você vai fazer o trabalho junto, aí você já se dá bem. A primeira atriz, assim, que eu conheci... Ai, nem lembro. Não sei se foi a Fernandinha Souza ou a Joel Bank, não sei. No dia em que eu resolvi fazer um canal no YouTube. Nossa, eu fui pra Aruba uma vez, a convite do governo de Aruba, eu acho. E aí a Snack tava lá fazendo o que eles fazem, já vídeo e tal. Aí que me deu o start de ter um canal. Eles já estavam lá, daí a gente conversou assim, por alto. Quando voltamos aqui, a gente fez uma reunião e foi. No dia em que eu fiz meu primeiro snap, você lembra? Eu lembro do seu, Foi porque a fui eu que baixei. Não, foi a Júlia que me convenceu a ter Snapchat. Eu nem, tipo assim, qual a chance, não sei o quê. Foi a Júlia que baixou meu Snapchat. Mas você lembra os primeiros? A gente tava almoçando no Forneria. Na forneria do Shopping JK. Foi a gente andando no shopping, se aprendendo a usar, mexendo os filtros, não sei o quê. Foi com você, amiga, é verdade. O dia em que você recusou um jabá. Eu lembro que assim, né, quando a gente vê a responsabilidade vem, né, que não é só o dinheiro fácil, graças a Deus que a gente, uma hora a gente percebe que tem uma responsabilidade. E eu lembro que me ofereceram uma grana, mas assim, uma grana mesmo, pra ser embaixadora de um produto, do ramo da saúde, de emagrecedor e tal. E que eu falei, não tem como eu falar que isso é bom, não tem como. E eu recusei. E recuso muito. E Foi o você vê primeiro as que pessoas você foi convidado e recusou? que eu fiquei, foi. As pessoas, elas não veem essas coisas que a gente recusa, elas só veem, É. então elas acham que tudo a gente aceita. Mas não é assim, graças a Deus. No dia que Pontuar. você abriu seu primeiro negócio, que tá cheio dos negócios aí, né, agora? Primeiro É negócio. negócio. Foi a tapiocaria. Nossa, foi maravilhoso. Eu não acreditava ainda que eu conseguia ter o meu próprio negócio, assim, sabe? Tem isso, né? O que a gente faz hoje é muito instável. Óbvio que ajuda muito. Hoje é o que me mantém tudo isso que eu faço. Mas pra quem não sabe, eu tenho um lado bastante empreendedora, graças a Deus. Mas é isso então, gente. Né? Ficamos por aqui. Eu amo que ela encerra o vídeo. Amei, A gostosura. primeira vez que eu li um blog foi o da Júlia Faria. Verdade. Eu só lia o site dela, na época nem tinha Insta nada, era só blog mesmo. Eu só li o seu, adorava. A Júlia sempre foi muito caprichosa, tudo perfeitinho, as dicas de livro, dica de entrevista, dica de lugar, era tudo lindinho. O layout do seu blog todo lindo, amiga. Viu? Por isso que você tá aqui Te na amo. com o seu celular. Por isso que você tá aqui, canal fazendo sucesso, né? Você é muito caprichosa. Não, Verdade, amiga. Obrigada. Obrigada, gente! Ó, tem mais vídeo com a Gabi aqui no canal. Tem vídeo no canal dela também, Gente, vou botar aqui na eu descrição. amei esse monitor, para. Se inscreve aqui no canal da Júlia, no meu, toca o sino, nosso. compartilha. Manda no grupo do WhatsApp. Manda no grupo do WhatsApp essa sem o coisa gemido. Ai, gente, eu não aguento mais esse gemido, cara. que é Você não abre o gemido? gemido? Não, que gemido? Você tem gemido aí É um também? gemidão. Que gemidão? Amiga, nunca te Nunca me enviaram mandaram. algum vídeo que você abriu e é um gemido? Tchau, gente. Obrigada.